Olá, tudo bom? Estou aqui meditando na palavra, na verdade, desde ontem, né? Hoje eu estou lendo, mas eu estava meditando, pensando em alguns assuntos, né, o qual o Senhor ele já me revelou há algum tempo, e durante algum tempo eu caminhei nisso, com a graça dele, com a direção dele, e creio que ele tem acendido, né? Me chamado, buscado avivar isso novamente no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com você. É um assunto, o assunto, na verdade, é uma palavra de Jesus, um mandamento de Jesus, né? Antes dele partir, ser ali assunto aos céus. Está em Mateus 28. E isso é um assunto muito falado, né? No meio onde eu me relaciono, no meio da igreja com a qual eu me relaciono com os irmãos. Eu gostaria de compartilhar com você, porque eu acho que é de muita importância nesse tempo que estamos vivendo hoje. Né? Na verdade, sempre foi importante, mas hoje tem tido muita confusão, sabe? Muito ensino deturpado, e eu tenho sido chamado a atenção para isso. O assunto em questão é o seguinte: é a grande comissão. Jesus, em Mateus 28, a partir do versículo 16, ele fala assim: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus indicara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer a tudo que eu, Jesus, lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse texto aqui, ele nos chama, né? Quando eu digo nos chama, aqueles que receberam Jesus, que conheceram Jesus, que o receberam como Senhor e Salvador, e não o contrário, Senhor, governo da nossa vida, e Salvador, né, em nossas vidas. Ele nos chama a uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa, Alexandre? A responsabilidade é essa aqui: fazer discípulos. É um mandamento do Senhor para nós, tá? Quero frisar por que mandamento, porque a Bíblia, ela tem verdades e mandamentos. E muitas vezes, vou falar por mim, já fiz muita confusão em relação a isso. Por exemplo, verdade. Jesus Cristo é o Senhor. Tá? Isso é uma verdade. Sabemos disso. Noé construiu a arca. É uma verdade. Mas também nós temos mandamentos. Inclusive, enquanto igreja, conforme você vai lendo a Bíblia, você vai ver, nós vemos frases no imperativo. E uma dessas é esse aqui: ide e fazei discípulos. Despojai-vos de tal coisa, né? Abandoneis, pois, a mentira, a malícia, a maledicência e tal. Isso são mandamentos do Senhor para a nossa vida. E assim, primeiro a gente precisa entender, né? Obviamente, o que é ser um discípulo. E eu estava aqui pesquisando, discípulo é quem estuda, é um aluno, um aprendiz, uma pessoa receptiva. Você pode ler isso, inclusive, também nos textos de Marcos 1,17, 2,14 e João 1,43. E esse discípulo de Jesus, ele vai aprendendo, né? Aprendemos com ele, recebemos dele e compartilhamos com os outros. Isso é um mandamento dele para nós. Então, ser igreja, né? Ser um discípulo de Jesus, não se resume simplesmente bom, vou às reuniões, estarei na reunião tal dia, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, me transformei, né, em uma pessoa nova, né, uma vida renovada. Mas temos a obrigação, né, de obedecer esse mandamento
e fazer isso. O fazer discípulo, né, para que a gente entenda bem, ele tá relacionado à disciplina. Essa disciplina, ela gera ordem e correção, né? Tua vida está desordenada, a minha vida estava toda desordenada, andava por caminhos muito ruins, e quando comecei a aprender com Cristo, isso veio gerando ordem na minha vida. Tá? E assim, depois eu cooperei com a vida de tantos outros, né? Que, confesso, não é algo fácil, mas também não foi fácil para Jesus, né? Com certeza, Jesus lidando com todos aqueles homens ali. Já parou para pensar? Cada um de um jeito, cada um com um pensamento, né? Como Pedro, que disse para ele que, não, eu vou ficar contigo, aconteça o que acontecer. E ele falou, Pedro, a hora que o negócio apertar, você vai me negar. E foi o que aconteceu. Judas que o traiu, enfim, tantas situações. E nós passaremos por isso também, nessa vida de fazer discípulos, de se relacionar com pessoas, de instruí-las no caminho do bem, no caminho que agrada ao Senhor. Tá? E existem algumas frases, algumas mentiras, inclusive, no meio evangélico, que às vezes são usadas até mesmo para se eximir da responsabilidade. Um exemplo é, olha, não olhe para mim. Essa frase é muito forte. Não olha para mim não, tá? Olha para Jesus. Mas a Bíblia não fala isso. Muito pelo contrário. Eu lendo aqui, Paulo fala assim, em 1 Coríntios 11, versículo 1, ele fala assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Ele imitava Cristo, imitava a vida de Jesus e fala, olha para mim, tá? Eu sou um exemplo. Então nós temos que ser exemplo, ser modelo, né? Isso, em algumas pessoas, causa um temor, causa uma responsabilidade. E por aí vai. Esse é um assunto muito vasto. Tá? Ser discípulo também, ser discípulo de Jesus, aprender com Jesus e compartilhar aquilo que ele fala, é também ser verdadeiro. E ser verdadeiro é algo realmente também muito difícil, né? Dependendo da situação que a gente se encontra, se o seu caráter não estiver formado, a gente fica muito preocupado em agradar as pessoas mais do que agradar a Deus. E o último texto que eu li aqui, que inclusive me confrontou quando eu ouvi, na verdade eu demorei até um pouco a entender, porque eu tinha uma imagem de Jesus, né? Aquela imagem que é construída, porque Jesus é um cara legal, um cara bacana, um cara bonzinho. E quando eu me deparei com isso, eu me assustei. Jesus fala uma frase em João, é isso? É João 6,68, que é muito interessante. Na verdade, ele vem ali dissertando sobre o que é o reino de Deus e ele vem falando coisas muito duras, né? Muito duras. As pessoas, pelo menos, interpretaram assim. Ele vem falando, ele fala assim, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo, dentre outras coisas. E os discípulos falam assim, nossa, duro é este discurso. E um dos discípulos, inclusive, o aborda e fala, mestre, as pessoas estão indo embora. Ele vira, se não me engano, para Pedro. Ele fala, você não quer ir embora também não? Ou seja, o discurso é esse, a palavra do reino é essa. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e por aí vai. E Pedro fala algo que, inclusive, mudou a minha vida também nesse tempo. Pedro vira e fala assim, mestre, para quem iremos? Eu já vi alguns pregadores falar para onde iremos, mas é para quem iremos? E ele segue falando, só tu tem as palavras da vida eterna. Não tem para onde ir, entendeu? A palavra é dura, a palavra vai nos confrontar, né, mexer com o nosso interior, mas essa é a palavra verdadeira. A verdade, que como ele mesmo diz em João 8,32, é a verdade que liberta, que nos liberta de nós mesmos, das nossas falhas, das nossas almices, né, como diz o meu querido pastor. Enfim, essa palavra eu queria compartilhar com você hoje, tá? Você, principalmente você que já é um cristão, que já né, anda nesse caminho de ser um discípulo de Jesus, atente para essa responsabilidade. A nossa responsabilidade é esta: fazer
discípulos. Tá? É um mandamento de Jesus. A gente faz um monte de coisa que Jesus não mandou, na verdade. Fazemos um monte de coisas, um monte de reuniões, um monte de festas. Nem vou entrar nesse aspecto aqui para não ser polêmico ou ferir alguém, mas a nossa responsabilidade é fazer discípulos. Tá? Fazer discípulos, inclusive ele fala, de todas as nações. Então, você, moça, você, rapaz, né, olhe para as pessoas como Jesus olhou. Né? Tem um texto que Jesus fala assim, vou colocar aqui embaixo, que a Bíblia fala assim, e Jesus olhava para as multidões e ele se compadecia delas. O que será que a Bíblia quer dizer quando ele se compadecia delas? Olhava e falava, está todo mundo perdido, todo mundo caminhando para o inferno, essa é a palavra. Todo mundo desorientado, não sabe para quem vai, não tem um mentor, né, que é ele próprio. E Jesus ele se compadecia, se entregou por essas pessoas. Então, creio que é tempo de nós acordarmos, despertarmos, entendermos verdadeiramente aquilo que o Senhor quer e tem para nós, enquanto seus filhos, enquanto seus discípulos, enquanto seus aprendizes, né, que o tem como Senhor. E se por um acaso você ainda, esse vídeo aqui está aqui para você, e você ainda não conhece Jesus, tá? Venha para Jesus, faça uma oração se rendendo a Ele, reconhecendo o senhorio dele na sua vida. Tá? Hoje eu vou terminar, inclusive, fazendo uma oração de agradecimento. Tá? Se você quiser, curve aí a sua cabeça e ore comigo. Tá bom? Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, gostaria de lhe apresentar este dia. Lhe agradecendo, Senhor, por essa oportunidade, como tantas outras que o Senhor tem me dado. E através do Teu Espírito Santo, o Senhor tem ministrado no meu coração, me ensinado, me guardado, me dado os caminhos que buscam Te agradar, tá? Que muitas vezes são até difíceis de andar, mas Tu tem se mostrado um Pai maravilhoso, um amigo bem presente, que não me deixa perdido, que não nos deixa perdido, que não nos deixa desorientado. Toma a vida, Senhor, dessa pessoa que está vendo esse vídeo nessa manhã. Visita, Senhor, o coração dele, a sua mente, as suas dificuldades, a sua casa, a sua família. Toma na sua vida seus sonhos, seus projetos e todo o caminho que ele precisa seguir. Repreendo também, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus, todo e qualquer levante ardil das trevas contra as nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Ó, grande beijo, forte abraço para você e para sua família.